As praias das ilhas do arquipélago de Cabo Verde acolhem uma população importante de tartarugas, careta-careta, que aí se dirigem para nidificar. Esta população é a segunda maior do Oceano Atlântico e possivelmente a terceira a nível mundial. As tartarugas, ao atingirem o estado adulto, começam a sua etapa reprodutiva e a cada 2 ou 3 anos dirigem-se para estas praias a fim de fazerem as suas desovas, entre os meses de junho e outubro. O processo de nidificação começa quando a tartaruga chega até a beira da praia e sai do mar à procura de um lugar para fazer o seu ninho. Em todo o seu percurso pela praia, a tartaruga vai deixando um rasto característico na areia, de aproximadamente 80 cm de largura e não muito profundo. A tartaruga careta-careta desloca-se mexendo alternadamente as barbatanas dianteiras. E, afundando o seu bico na areia, procura o sítio adequado para o seu ninho. Este deverá estar afastado da linha de maré, para não se inundar, mas o suficientemente úmido para que a areia mantenha a forma do ninho e não se destrua. Parece que tem encontrado o seu lugar. A tartaruga para e começa a mexer as suas 4 barbatanas, retirando a areia seca e solta. Seguidamente, começa a escavação do ninho. Utilizando as barbatanas posteriores, vai intercalando a extração com a expulsão, mediante movimentos rítmicos e precisos. O ninho ficará pronto quando a tartaruga não conseguir mais tirar areia, aproximadamente 50 cm de profundidade. Neste momento, a tartaruga estende as suas barbatanas posteriores a ambos os lados do ninho, dirige a sua cauda até ele, fica imobilizada e começa a desova. O ninho tem forma de saco, com uma boca estreita, chamada pré-câmara, e mais largo no fundo, formando o que se denomina a câmara. Os ovos são esféricos, de casca suave e mole, devido à sua escassa calcificação. Com um diâmetro médio de 39 a 43 mm, são acompanhados de uma substância líquida lubrificante que ajuda a sua expulsão e que se considera possuidora de propriedades antifúngicas e bactericidas. Logo após o último ovo sair da cloaca da tartaruga, começa o cobrimento do ninho. Com as barbatanas traseiras, enche a cavidade com areia, cobrindo os ovos e compactando fortemente para que ninguém o possa encontrar. Com as barbatanas dianteiras, vai atirando areia em redor, camuflando o lugar exato em que se encontra o ninho. A nossa tartaruga acabou o seu trabalho e prepara-se para voltar para o oceano. Está cansada, mas anda com determinação. Levanta a cabeça para se orientar e continua o seu caminho, acabando por desaparecer dos nossos olhos. A tartaruga foi embora, mas o ninho continua ali, escondido na areia. A 50 cm debaixo da terra, luta pela vida e os embriões vão crescendo. Até que, depois de 2 meses, as crias rompem a casca. Uma a uma vão eclodindo, para emergirem em grupos à procura da superfície. As tartaruguinhas
procuram o reflexo do oceano e as ondas e dirigem-se rapidamente para o mar. O frenesi natatório, o agitamento constante das barbatanas mal acabam de nascer, ajuda-as a chegarem mais longe no oceano, o mais rápido possível. Considera-se que retêm dados sobre a composição química e física da areia e do mar, a temperatura, a umidade e que fixam na sua cabeça o campo magnético terrestre da zona. Todos estes dados vão permitir a estas pequenas tartarugas voltar para este lugar dentro de muitos anos, quando atingirem a sua maturidade sexual, e nidificar nas mesmas praias em que nasceram. Este facto se denomina natal homing. O tempo que demora a se tornar adulta uma destas tartaruguinhas é de 20 anos. Mas antes têm pela frente um longo caminho no qual se encontrarão com muitos perigos. De todas estas crias, apenas um número muito baixo chegará ao estado adulto. Desde 1998, desloca-se até a praia de Hervatão, na ilha da Boa Vista, um grupo de voluntários que participa na recolha de dados para o estudo desta importante população. Os resultados obtidos permitirão adotar medidas de conservação apropriadas. Os voluntários patrulham as praias tanto de dia como de noite. Quando se encontram com uma tartaruga, imobilizam-na utilizando um utensílio chamado para-tartarugas. De seguida, preenchem-se as fichas de trabalho. Para tomarem as medidas curvas, utilizam uma fita métrica e um calibre metálico para as retas. Analisa-se externamente a tartaruga para ver se apresenta algum tipo de lesão, como mordeduras, amputações ou fraturas. E, seguidamente, procede-se à recolha de amostras. Com um tubo vácuo-Tainer, extrai-se uma amostra do sangue, para ter informação sobre o seu estado reprodutivo e de saúde. Com a ajuda de uma faca, recolhem-se amostras da flora e da fauna que vivem associadas à caparaça das tartarugas, os epibiontes. São um registro sobre a região onde têm estado as tartarugas e os lugares que têm percorrido. A marcação permite identificar cada tartaruga e obter informação sobre a biologia reprodutiva. No campo de trabalho de Hervatão são utilizados dois tipos de marcas: as anilhas metálicas e os microchips. A anilha coloca-se externamente nas barbatanas anteriores. Leva inscrito um número de 4 dígitos e uma identificação do governo de Cabo Verde. Os microchips são marcas internas que se inserem com a ajuda de uma seringa. Cada um tem um código de identificação único que se pode ler ao passar um leitor manual. Neste caso, sobre a barbatana anterior direita. Quando começa a desova e durante os 20 minutos aproximados que demora o processo, os voluntários contam os ovos à medida que vão saindo da cloaca e caindo no interior do ninho. Determinar o número de ovos desovados e a percentagem que se incuba com sucesso é necessário para compreender o sucesso do esforço reprodutivo. Uma tartaruga saiu para pôr o seu ninho na praia de Hervatão. É Hortência, uma das 10 tartarugas escolhidas, às quais foram colocados transmissores na caparaça. Desta maneira, conheceremos a rota que segue até chegar de novo às zonas de alimentação, onde acumulará energia suficiente para voltar para estas praias dentro de 2 anos e repetir o processo. O conhecimento destas zonas, juntamente com as rotas migratórias,
representam algumas das grandes incógnitas da vida das tartarugas. Os ninhos marcam-se com uma estaca numerada e diariamente são inspecionados ou revistados pelas patrulhas diurnas. À volta dos ninhos são colocados crivos plásticos que impedem as crias de irem para o mar. Se se observa que algum ninho se encontra num lugar inapropriado, com cuidado se transferem os ovos para um viveiro construído numa praia próxima. Isto realiza-se o mais rápido possível para evitar a morte dos embriões. De cada ovo eclodido, conta-se o número de crias nascidas e uma das amostras é medida e pesada. Após realizadas todas as medidas necessárias, procede-se à libertação. Existem 7 espécies de tartarugas marinhas no mundo. As tartarugas existem desde há 200 milhões de anos, antes dos dinossauros se tornarem os donos da Terra. Mas as adaptações evolutivas que têm permitido às tartarugas marinhas sobreviverem aos períodos glaciares e às outras catástrofes ambientais não têm sido suficientes para suportar a pressão que os humanos exercem. As tartarugas estão seriamente ameaçadas. O homem vai empurrando-as para a extinção. A menos que se trabalhe para sua proteção e conservação, o futuro destes animais milenários está seriamente ameaçado.